noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Projeto Múltiplos Saberes. Eu sou a professora Alessandra Sena, licenciada em História, com mestrado em História Social e Cultural do Brasil pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Olá, boa noite, é meu retorno, né? Depois de uma crise aguda de sinusite que eu estive, mas estou me recuperando, não estou 100% não, mas estamos aí. Como vocês já sabem, eu sou o professor Alan Fernandes. Bem-vindos à nossa 35ª live, né? Eu sou licenciado em História, pós-graduado em História Social e Cultural do Brasil pela FEUC, né? Gostaria de lembrar a vocês que o vídeo da nossa live de hoje, ainda hoje, estará disponível, logo após aqui o término dela, estará disponível no YouTube, no nosso canal do Projeto Múltiplos Saberes no YouTube. Não deixem de ir lá, tá bom? Seguir a nossa página lá no YouTube, compartilhar os nossos vídeos, lá todas as lives estão lá, as 35 lives vão estar lá a partir de hoje, ok? E não deixem de clicar no sininho para receberem sempre as notificações de tudo que é postado lá, tá bom? Hoje, né, é uma felicidade muito grande para a gente recebermos, né, um escritor, jornalista e autor de 13 livros, André Luiz Mansur, que trabalhou em veículos importantíssimos da imprensa carioca, né, como os grandes conglomerados, o Globo, o Jornal do Brasil e a Tribuna da Imprensa. Seja muito bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite, Alan. Boa noite, Alessandra. É um prazer fazer parte André. do debate sobre falar da cultura e da memória da nossa querida Zona Oeste. E, André, você está trazendo uma temática importante, inclusive é título de um dos seus livros, né, o Velho Oeste Carioca, e a história de Deodoro Sepetiba. E a gente tem muitas histórias para querer conhecer nesse trajeto, né? Porque de Deodoro a Sepetiba é um bom caminho na Avenida Brasil, né? E muitas histórias estão por lá nesse caminho todo. Sim, com certeza. Eu fiz esse recorte aí que é da Zona Oeste dessa região, que é uma região que eu conheço bem, porque eu morei em Marechal Hermes até 21 anos, de lá vim para Campo Grande, embora já conhecesse Campo Grande antes, e frequentei Sepetiba quando era criança. Então, é uma região que eu conheço bastante e depois que eu conheci a história então dessa região, eu passei a gostar mais ainda dela. São muitas memórias afetivas atreladas a esse território, né? De Deodoro até Sepetiba. Sim, bastante, né? E, assim, eu não poderia falar muito sobre a outra parte da Zona Oeste, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Requeiro, que eu não tenho realmente essa memória afetiva. A memória afetiva realmente é de Marechal Hermes até Sepetiba. Isso me facilitou muito. Na verdade, quando eu fiz a pesquisa, quando eu fui conhecer os monumentos históricos, né, aí isso se complementou, porque alguns lugares que eu tinha passado antes eu não tinha percebido a dimensão da importância histórica daquele lugar depois que eu comecei a estudar. Então, tudo se completou, quer dizer, é uma mistura das minhas memórias da vivência, né, da vivência local, com a história mesmo, a história antiga, a história que vem lá até antes da fundação da cidade do Rio de Janeiro. E há muita construção das relações da própria história e memória e da própria pesquisa que é feita, né, André? Porque a gente vivencia a pesquisa. E quando a gente fala de patrimônio, quando a gente fala de algum símbolo dessas regiões em que a gente vive, por vezes a correria do dia a dia nos impede, né, de prestar uma atenção maior, ou de observar, ou de entender a complexidade daquele elemento dentro do ambiente que a gente está. E aí eu queria que você falasse para a gente um pouco, contasse para a gente como funciona esse Velho Oeste Carioca, o que a gente pode descobrir ao caminhar por ele. Nós temos, assim, podemos fazer alguns roteiros bem interessantes, né? Um deles é pelo próprio trem, que tem uma função muito importante aqui na região dos subúrbios em geral, desde 1858, quando foi criada a Estrada de Ferro Dom Pedro II, e aqui para a nossa região, desde 1878, quando surgem as estações de Campo Grande e Santa Cruz. Mas podemos fazer também um roteiro pela Estrada Real de Santa Cruz, que era uma estrada importantíssima que ligava São Cristóvão a Santa Cruz, isso desde a época da grande fazenda de Santa Cruz, de jesuítas, e que era a estrada mais importante do Rio de Janeiro, que era a estrada responsável pela economia, pela política,
pela cultura. E essa estrada ainda se mantém em sua extensão através de lugares como a Avenida Santa Cruz, Cesário de Mello, Rua Felipe Cardoso, a Avenida Dom Helder Câmara, Intendente Magalhães, e por aí vai. Então, nós temos alguns roteiros aqui que nos remetem ao passado dessa região. E ao longo desses roteiros, nós vamos perceber vários monumentos históricos que ainda existem, personagens que estão presentes na vida de cada um dos bairros. Isso só pode ser feito quando você tem um olhar mais contemplativo, né? Quando você passa muito rápido, realmente as coisas passam assim, sem perceber. Isso não só aqui, né? Isso não no centro da cidade, na Zona Sul, qualquer lugar. Tanto que eu fico muito feliz de ver que hoje muitos roteiros históricos estão sendo feitos aqui na região. Né? Eles só foram interrompidos agora por causa da pandemia, mas nós temos muitos roteiros históricos sendo feitos, e o que eu percebo é que, no início, esses roteiros, eles traziam muitos moradores de fora e poucos locais. E os moradores locais ficavam meio espantados, assim, de saber, poxa, o que essas pessoas estão vendo no meu bairro? Meu bairro não tem nada, né? Mas, com o tempo, essas pessoas não só começaram a perceber um outro bairro, pessoas que moravam aqui há 50, 60, 70 anos, e não tinham essa visão mais favorável ao bairro, só tinha uma visão meio assim, até de reclamar muito, de ver que queriam sair daqui. E quando essas pessoas, esses guias, começaram a fazer os roteiros, isso mudou muito. Isso mudou muito. Eu tenho percebido as pessoas valorizando a história do bairro, encontrando monumentos históricos por onde passavam, assim, sem nem prestar atenção. E isso se reflete numa construção de cidadania, né? Você passa a gostar do seu bairro através do viés da memória. Isso se reflete no presente, né? Você passa a ter amor pelo bairro, passa a ter reivindicações mais específicas, você passa a entender o perfil de ocupação do bairro, o que facilita muito uma reivindicação política, né? Então, eu percebo como o trabalho da pesquisa histórica, da história local, está ligado a uma construção de cidadania e uma reivindicação mais específica de melhorias no transporte, na saúde, na educação, naquilo que todo cidadão que paga seus impostos deseja, né? Mansur, você acabou falando, né? Você fala de forma fácil, você tem muito amor também pelas suas fontes, né? Tem muito conhecimento dessas fontes. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre as fontes que te levaram a escrever sobre o assunto, né? E os motivos que levaram um jornalista sair da sua zona, de certa forma, de conforto, né, dos jornais, dos grandes conglomerados, para poder escrever sobre a história de uma região esquecida, né? Muitas vezes, inclusive por essa própria mídia em que você estava atrelado, né? Sim. Essa mudança, né, acontece no ano 2000, porque nos anos 90, como você falou, eu trabalhei em alguns jornais importantes, e a minha tendência era ficar... Eu cheguei a morar na Zona Sul em 97, no ano 2000, e a minha tendência era ficar por lá, como vários jornalistas do subúrbio ficaram, porque as empresas de comunicação ficam no centro, na Zona Sul. Então, a minha tendência, como do meu irmão, que é jornalista também, hoje mora em Portugal, ele saiu de Marechal Hermes, foi morar na Zona Sul, trabalhando no Jornal do Brasil. A tendência era que eu ficasse por lá. Hoje eu seria, talvez, o diretor de redação de algum veículo, morando lá. E viria raramente a Campo Grande ou ao subúrbio. Mas no final dos anos 90, eu fui trabalhar num projeto de pesquisa no Jornal o Globo, uma enciclopédia chamada Globo 2000, que gerou uma outra publicação chamada Brasil 500 anos. E ali nós tivemos contato com alguns pesquisadores que ajudaram a gente. E ali eu já gostava de história, mas ali eu comecei a tomar um gosto pela história local, porque sempre me incomodou muito o comentário preconceituoso sobre o subúrbio. Não era nem às vezes de maldade, era uma questão de falta de conhecimento mesmo. Né? Eu lembro na faculdade ainda, lá no FRJ, na Praia Vermelha, um aluno perguntar para mim se Campo Grande tinha estação de trem. Aí eu falei, tem desde 1878. O cara achava que... como é que eu ia para a faculdade, então? Ia tal de ônibus, de carroça? Então, mas isso era constantemente. Então, isso me incomodou. E aí, nesse período também, eu vi muitos livros saindo sobre a história do Brasil, do Rio de Janeiro, e nada sobre a Zona Oeste, nada sobre os subúrbios. E aí foi que eu comecei a pensar, poxa, por que eu não tento fazer alguma coisa nessa área, né? E aí foi que eu resolvi trabalhar um tempo como freelancer, como jornalista freelancer. Eu fazia crítica de livros para o Globo, trabalhava em revistas, e fiquei em Campo Grande me dedicando à pesquisa. E aí a primeira pessoa que me ajudou
foi um grande historiador aqui da Zona Oeste, que é o professor Simvaldo de Souza, museólogo também, um dos fundadores do NOP, que é o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz, que é uma instituição importantíssima, fundada em 1983, que funciona hoje no Palacete Princesa Isabel. E o Simvaldo me deu umas dicas boas de fontes legais para eu pesquisar. Uma delas era os livros do Benedito Freitas, uma trilogia sobre a história da fazenda de Santa Cruz, que é uma obra de referência hoje para pesquisadores, qualquer pesquisador que queira descobrir as origens, o desenvolvimento da fazenda de Santa Cruz. E a partir dali também fui fazendo pesquisas no Arquivo Nacional, na biblioteca. A biblioteca do Centro Cultural Banco do Brasil me ajudou muito, e fui descobrindo fontes em livros. O que me incomodou também foi ver muitos livros clássicos sobre a história do Rio de Janeiro, que sempre botam a história das freguesias rurais lá no finalzinho, lá no canto. Né? Sempre aquele último capítulo, como se fosse uma região de menor importância, o que não é verdade. O Rio de Janeiro, quando foi fundado por Estácio de Sá, ele foi fundado em toda a sua extensão, e as primeiras ocupações de terras aqui pelos portugueses foram em toda a sua extensão. Então, é uma história que começa por toda a cidade. Né? Então, ela merece um capítulo, um espaço igual ao das outras regiões, com exceção do centro do Rio, que realmente é a área central da política, da economia, da cultura e tudo isso. Mas, então, eu comecei a achar livros muito importantes, Donos do Rio, Em Nome do Rei, de Fanny Friedman, um livro muito importante para a questão fundiária aqui da Zona Oeste. Tem um livro sobre Campo Grande, que é muito bom, chamado Rumo ao Campo Grande por Trilhos e Caminhos, de José Frois e outros autores, né, e o Dalice, né, e também nós temos muita pesquisa em jornais de época, e arquivos também que estavam aí perdidos, revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, arquivos também da prefeitura, do arquivo da cidade. Se você procurar ali, você vai achar muita coisa em relação à questão fundiária do Rio. E depois também temos a questão dos jornais de bairros daqui. Nós temos muitos jornais de bairros na zona rural, desde o início do século XX, e esses jornais ajudaram muito a entender como essa região se urbanizou. Né? Deixou de ser a zona rural para ser uma região semi-urbana durante muito tempo e hoje mais urbanizada. Então, nós temos jornais muito antigos, Tribuna Rural, Ponto de Vista. Sábado eu estive no Espaço Receptivo, o Espaço Retrô, que é organizado pelo Pedro Frazão, que eu achei lá o jornal O Tubarão, que é um jornal bem importante de Sepetiba. Então, eu fui juntando essas histórias todas também, muito da tradição oral, né, moradores mais antigos, falando da região, e aí eu comecei a fazer o livro, né? Mas até hoje, todo dia eu estou pesquisando sobre a Zona Oeste, todo dia eu tenho mais material, e eu vejo hoje muita gente também pesquisando. Isso está sendo legal. Saiu o livro agora sobre a Fazenda Bangu, saiu o livro Os Dois Engenhos de Paciência, tem o professor Carlos Eduardo aqui de Campo Grande, também tem pesquisado bastante. E no meio acadêmico tem saído muita coisa. Então, está no momento, assim, talvez, de descoberta dessas origens da Zona Oeste, que é algo que eu buscava lá atrás, lá no início dos anos 2000, quando comecei minhas pesquisas. É interessante, né, Frisar? Você falou logo no início da sua fala aí, você dizendo da dificuldade das pessoas que não estão acostumadas à Zona Oeste, que não são moradores daqui, quando nos enxergam, né, moradores da Zona Oeste, como se fosse algo muito exótico, né? Eu lembro, na minha época de ensino médio, né, que não foi tanto tempo assim, mas também não foi tão pertinho assim, de pessoa, quando eu falava que eu morava em Campo Grande, gostava de falar, então devem te levar até a estação de trem de carroça, né? Porque achava que Campo Grande é sui generis o nome mesmo, ipsilíteris, né? Um campo grande, só tinha mato, alguma coisa assim, né? Vinculado. E, na verdade, Campo Grande já teve quase status de cidade, né? Praticamente, né? Dado a importância na década de 60, principalmente, né? Quando o Negrão de Lima, ele acaba decretando, né, Campo Grande praticamente como uma cidade, apesar de não ter ido à frente, né? Até por conta da importância que tinha na arrecadação de impostos também, né? O bairro de Campo Grande é o maior bairro do Brasil, né? O mais populoso bairro brasileiro, né? Então, é importante a gente, quem está nos escutando da Zona Oeste, principalmente morador de Campo Grande, conheçam seu bairro, leiam os livros, e aqui eu já faço, costumamos fazer isso ao final, mas é importante também, durante a fala, os livros, principalmente a trilogia, né, o Velho Oeste Carioca, do
André Luiz Mansur, né? Que é um livro assim que a gente lê e que não quer parar de ler, né? A gente não quer que termine, porque é um livro que um capítulo vai se emendando ao outro e você precisa, de certa forma, ter a leitura anterior para que você possa entender com maestria, né? O restante da leitura. E, assim, não é uma leitura maçante, né? Você escreve de forma muito fácil. Então, Obrigado. assim, a gente aqui fica meio rasgando seda, né? Mas é verdade, quem leu sabe, né? Inclusive, eu fiz essa ponte também. A Esther Nascimento é uma das nossas seguidoras que está aqui, que acabou de comentar. Ela colocou: a sua trilogia é muito importante para valorizar a cultura e o patrimônio cultural da Zona Oeste. E isso não fica restrito somente a Campo Grande, né? Ou a Bangu. Bangu também é um centro importante também, né? Justamente por conta da indústria, né? Santa Cruz também por conta de todas as inovações tecnológicas, né? Que foram acrescentadas durante o período jesuíta, depois no período colonial e depois, posteriormente, imperial, né? Então, assim, a Zona Oeste tem uma dinâmica própria, única, né, específica, e que difere muito da dinâmica da Zona Norte e da Zona Sul, né? E como você encara hoje, né, a Zona Oeste, pretensa porta industrial da Zona Oeste, da cidade do Rio de Janeiro, né? Ô, André. Oi, desculpa. Desculpa a saída, mas é porque hoje eu estou cheia de problemas de conexão. Antes de você responder a pergunta do Alan, eu quero só deixar aqui registrado. Eu trabalhei numa faculdade bem tradicional aqui de Campo Grande, na FEUC, que é a instituição na qual eu me formei, e no curso de pós-graduação da FEUC, a gente tinha uma disciplina voltada para o Rio de Janeiro. E aí me causava estranheza a gente não falar de Zona Oeste, já que a gente é uma faculdade tão tradicional na região, né? A instituição tem 60 anos. Ela, por si só, já conta boa parte da história de Campo Grande, né? E aí eu sugeri, na época, o meu coordenador para que a gente fizesse um módulo, e esse módulo, por conta do livro, se chamou O Rio de Janeiro, né? O Oeste Carioca, né? E a gente acabou utilizando o teu livro como base de referência, e assim, o módulo foi um sucesso, porque o pessoal começou a ter interesse em pesquisar a região, foi ler o livro, foi buscar mais informações. Então, foi assim, sabe aquela aula, aquele módulo que ele rende? Sim, bacana. Ele rendeu, porque a gente não tinha conteúdo e foi, assim, excepcional para a gente. Eu quero muito te agradecer. Você facilitou o meu trabalho. Que bom, obrigado. Obrigado também por divulgar meu trabalho na FEUC. Eu tenho uma relação com a FEUC muito boa, porque a FEUC era uma referência assim, no ensino de ciências humanas, né? Hoje em dia estão querendo acabar com as disciplinas da área de humanas. E do magistério, né? Porque lá nós somos a casa do professor. Exatamente. E, a aula de ciências sociais, filosofia, né? A FEUC é uma pioneira aqui na região. E eu sempre tive meus livros adotados lá, vários professores e alunos sempre me convidaram para palestra. Tem uma relação de muito carinho com a FEUC, né? Fico muito feliz de ouvir isso. E sobre a pergunta do Alan, realmente, essa região sempre teve uma pujança econômica muito grande, principalmente na agricultura e na pecuária, né? Na questão dos jesuítas de Santa Cruz, dos carmelitas em Guaratiba, e dos muitos engenhos e fazendas que tivemos aqui, né? Só Campo Grande, então, foram dezenas de engenhos e fazendas, tudo naquele esquema de latifúndio, monocultura e trabalho escravo, né? E a questão da relação de Bangu com Campo Grande é interessante também, porque Campo Grande era o Campo Grande, não era à toa, porque as terras da freguesia de Campo Grande se estendiam até a altura de Realengo, mais ou menos, e a paróquia de Nossa Senhora do Desterro de Campo Grande surge em Bangu, na primeira capela, fundada por Manuel de Barcelos Domingues, né? Depois as regiões vão se fragmentando, e mesmo assim Campo Grande é um bairro imenso, é o bairro mais populoso do Brasil, né? Essa questão da cidade foi um projeto do deputado Frederico Trota, né? Cidade honorária de Campo Grande, né? Que é um bairro cidade mesmo, né? As localidades são chamadas de bairros, as pessoas falam bairro Adriana, bairro Rio da Prata, bairro...
Só, quando falo de Campo Grande, eu vou a Campo Grande. Quando nós falamos vou ao centro de Campo Grande, eu vou a Campo Grande. Então, eu vi a extensão do bairro, né? E tivemos também desenvolvimento industrial muito grande. A questão da fábrica Bangu foi importante. Matadouro de Santa Cruz. Temos o único hangar de dirigíveis ainda do mundo em Santa Cruz. A ocupação militar também de Portugal, o pioneirismo da aviação no mundo aconteceu nessa região, né? Logo depois de Santos Dumont inventar o avião, nós tivemos aí, ele acompanhou esse desenvolvimento tecnológico do avião aqui em Realengo, no Campo dos Afonsos. Muitos pilotos morreram nesse pioneirismo. E depois, mais recente, né, no final do século XX, surgem os distritos industriais de Santa Cruz, Campo Grande. Paciência também tem uma atividade econômica muito forte, né? Eu tive Paciência agora, comércio de paciência muito grande. Eu vejo hoje assim, uma relação muito desigual do que a região produz de economia e do que ela recebe, né? A gente vê a questão dos transportes, principalmente, é muito ruim, né, nessa região. BRT, a gente vê o caos que é. Você pega um ônibus na Visconde de Pirajá, como às vezes eu vou lá, pego o 125, onde está com ar-condicionado, tudo ouvi. Pego o ônibus daqui para Sepiti, dá uma carcaça, né? Então, nós temos essa desigualdade, né, de serviço público aqui se deteriorando e uma arrecadação econômica cada vez maior. E nós tínhamos, na época da capital, né, quando o Rio de Janeiro era a capital, essa região era tão importante que constantemente recebia visita de presidentes da República, né? Nós tínhamos aqui em Campo Grande um evento todo ano que era a eleição da Rainha da Lavoura, né, que era os fazendeiros traziam suas colheitas para o centro de Campo Grande. E a última Rainha da Lavoura, Maria das Dores, está viva, mora aqui em Campo Grande, e a família dela tem uma importância grande no Rio da Prata, tem fotos dela na eleição. Então, assim, a agricultura, a pecuária e depois a indústria nessa região foram muito importantes. E hoje essa região ainda é muito importante na questão de comércio e serviços também. Mas, como eu falei, há uma desigualdade muito grande na relação do que ela produz e do que ela recebe de retorno em todos os níveis, né? Nós temos agora aqui uma luta para manter a UESO, né? Você vê, uma universidade, Campo Grande era para ter uma universidade pública há muito tempo. E nós temos a UESO aqui, que vem sendo um sucesso, mas não tem um campus próprio ainda, né? E já falam em tirar de Campo Grande. Então, você vê como é que uma região como essa, que já era para ter um campus até grande de uma universidade pública, não tem ainda e está ainda nessa briga, né? Estamos lutando aí, uma luta aí que a jornalista Silvia Fernandes aí está à frente aqui, junto com várias instituições, para ter o centro de memória aqui em frente à Igreja do Desterro, né? A biblioteca já foi transferida e estamos numa luta para pegar aquele espaço ali e fazer um centro de memória, um espaço para teatro, para palestras, que um bairro como Campo Grande não ter um centro de memória é um absurdo, não ter um centro cultural. Então, tudo isso é uma questão que exige também uma mobilização da população, né, dos empresários também, para valorizar o bairro, que se você não fizer pelo seu bairro, os políticos não vão fazer. O político vai fazer se ele perceber que tem um retorno eleitoral, né? Faltando alguns meses, geralmente, né, para a eleição, é que eles começam a comer pastel na feira, começam a asfaltar a rua, né? E não, os vereadores daqui, a lei deles é essa. Eles botam asfalto na rua como se fosse função do parlamentar, né? Outro dia uma amiga minha discutiu com um candidato desses aí, falando, eu pago IPTU para ter isso aqui. Que agora, qual a lei que você fez em 4 anos? Não fez nenhuma. Votou contra o povo, mas assim, eu espero que as pessoas comecem a se conscientizar, mas se informem mais sobre o que os vereadores daqui, nós temos vários vereadores aqui na região, e o que eles estão fazendo pela população, né? A gente tem que investigar isso. Pois é, né? E aí a gente vê o caos, né, que a cidade do Rio de Janeiro particularmente vem passando durante esses tempos, e como essa dinâmica da Zona Oeste é muito própria, né? E a gente acaba sendo afetado também por como eu posso dizer, essa cultura corrupta, né, que vem lá dos centros, né, começa, obviamente, lá nos centros e que vem se espalhando, né, até porque a corrupção é bem estrutural, né, a gente sabe que isso isso é história para outra live, né, que falar de corrupção é uma coisa que vai muito além de questões regionais, né,
Então, assim, eu tenho muitas curiosidades, né? Muitas discussões. Li a coleção, pelo menos, da parte do Velho Oeste Carioca, eu li toda, até por questões de trabalho mesmo, né? Como eu havia dizendo, a Alessandra também utilizou, né, os textos do Mansur como bibliografia básica, né, para uma disciplina, na ementa de uma disciplina que ela disponibilizou lá na FEUC. Eu não sou dessa época, né, eu já tinha passado um pouquinho dessa época, né, e quando eu comecei a ler os livros do Mansur, né, foi justamente a necessidade, já que eu sou pesquisador, historiador, quem me conhece sabe que eu faço pesquisa, leio, escrevo muitos artigos, e eu precisava escrever um artigo sobre a Zona Oeste e me faltava acesso assim, mais objetivo às fontes, né? E aí eu só encontrei de forma, como eu havia falado, né? De forma mais sintética, né? Mais mastigado, por dizer assim, uma fala mais chula, né? Nos livros do Mansur, porque ele consegue compilar o que historiadores têm dificuldade, né? Ou, enfim, não se interessam. Tem historiador que se interessa assim, isso precisa ser registrado, né? Existem historiadores que estão buscando que a sociedade da Zona Oeste, né? A sociedade própria, né? Da Zona Oeste carioca, ela compreenda o seu local, né? E enxergue a sua história, conheça um pouco do local em que vive, né? Até por questões de memória afetiva, até por questões, como o Mansur falou, de questões políticas mesmo, né? Mas, infelizmente, poderia ter sido um pouco mais anterior, né? Essa necessidade, por assim dizer. O que eu quero dizer com isso? Existem instituições, né, como a FEUC, como a antiga faculdade Moacir Bastos, né, que são, por exemplo, aqui de Campo Grande, né, fora outras, né, regionais, assim, bairristas, né, e que a gente nunca viu de forma muito, assim, de forma relevante, décadas atrás, o trabalho que está acontecendo agora, entende? Então, o Mansur, por exemplo, ele escreveu a partir dos anos 2000, né? Ele começa a escrever, de fato, sobre a Zona Oeste com mais veemência a partir dos anos 2000, né? E justamente porque ele estava atrelado a uma dinâmica que era diferente da Zona Oeste, né? Ele estava na Zona Sul escrevendo para uma mídia que foca, e ainda hoje, infelizmente, foca nas questões regionais do centro e, né, do centro-sul da cidade. E, infelizmente, essa é a realidade de muitos, né? Muitos jornalistas formados em universidades, em faculdades aqui da Zona Oeste acabam também passando por esse tipo de experiência, né? Muitos historiadores formados aqui na Zona Oeste acabam fazendo concurso para outros, se não for professor, né? Porque muitos historiadores acabam se tornando professor, né? Do que agora que foi regulamentada a nossa profissão, que as coisas, espero eu, que melhorem, né? Para nossa área, né, Lê? Mas a questão há uma dificuldade muito grande, né? A meu ponto de vista, como historiador da Zona Oeste, jovem apesar, né? Estou aqui, já fiz essas leituras também, não está à altura ainda da importância e da riqueza que a Zona Oeste tem para nos oferecer, né? É claro que isso tudo não cai do céu, né, gente? A gente precisa de mais historiadores. Então, isso tudo para resumir, que quem está nos ouvindo agora, que se interessa pela história regional, né, não tenham medo, encarem, né, procurem, comecem a ler sobre, comecem a pesquisar sobre, né, para vocês contribuírem para a história do local em que vocês estão inseridos, né? É importante isso pra caramba, né? Eu só fui ver essa importância quando eu comecei a escrever sobre o assunto, quando eu comecei a pesquisar, estudar sobre o assunto, e o Mansur também, quando ele começou a ter acesso às fontes, ele viu a necessidade disso tudo, e ele começou a se engajar, como ele disse, ele poderia estar lá na Zona Oeste, na Zona Sul agora, né, e virado as costas totalmente para a Zona Oeste, mas não, está sempre integrado, né, está integrado ao efervescer cultural da Zona Oeste, né, que o Alan, e aí eu quero até fazer essa ponte do efervescer cultural que você está colocando e pedir para o André explanar para a gente um pouco quais as atividades, né, têm sido feitas
nessa região de Campo Grande, nesse momento de pandemia, porque a gente que já é carente desses eventos, com a pandemia as coisas se agravaram ainda mais, né? A gente não tá saindo, quer dizer, agora as pessoas estão começando a sair, mas como foi isso para você? Você está lançando livro. Eu lembro que no início da pandemia você estava sempre nas redes sociais, colocando o evento, informando que ia ter o lançamento do livro. Como foi isso para você durante a pandemia, André? A pandemia realmente ela deu uma freada numa movimentação cultural bem interessante, não só em Campo Grande, mas nessa região que eu retrato no livro, né? Eu venho já acompanhando isso há bastante tempo. Nós temos clubes do livro funcionando, nós temos a Casa Bosque ali ao lado da FEU com várias atividades culturais, temos grupos trabalhando com agricultura orgânica, com artesanato, com teatro. Tivemos a Feira Literária de Campo Grande ano passado, que foi um sucesso na igreja, agora está sendo online. Então, tem muitos coletivos atuando de uma forma assim, bem legal, atraindo cada vez mais gente. Deram uma freada agora, mas eu sinto que vai retomar com toda a força, talvez até com mais força, porque a galera está muito assim, animada para continuar. Mas é uma realidade muito diferente da que eu via quando eu comecei minhas pesquisas, né? Eu vejo muita gente jovem atuando, tem paciência, tem a Casa da Memória Paciente, que está estudando a história da região. Temos grupo de teatro aí, amadores. O Teatro Arthur Azevedo estava funcionando muito bem, com curso de teatro. Então, eu tenho visto, toda semana alguém me convidava para um evento em uma casa alugada, com coletivos atuando. Tem o coletivo, tem a do Rio da Prata, tem a Agroprata, que é uma cooperativa de agricultura orgânica lá também. No Mendanha, tem a Antônia Boaventura fazendo vários eventos lá. Então, assim, eu tenho um grupo no Facebook chamado Zona Oeste Cultural, que todo dia eu botava pelo menos uns 3 ou 4 eventos em toda a região acontecendo durante a semana, eventos bacanas. Então, nesse período agora, tem surgido muitas lives, né? Então, muitas lives sobre a cultura e a memória da Zona Oeste. Outro dia até comentei numa das lives que muita gente está se conhecendo pelas lives. Então, ela está provocando conexões, formando uma rede que presencialmente talvez não acontecesse muito. Eu via muita gente fazendo atividades culturais, mas cada um do seu lado. E, então, gente que produzia coisas importantes não se conhecia ainda. Outro dia mesmo na live que a Bianca Vilde, do Ecomuseu de Sepetiba, promoveu, estava lá o Ives Macena, que é o fundador da Lona Cultural de Campo Grande, e eles não se conheciam, se conheceram pela live. São pessoas super importantes para a cultura da região. Então, eu acho que quando passar essa pandemia, que voltarem os eventos presenciais, nós vamos ter um aumento muito maior ainda das atividades. E, no meu caso, eu acabei, de certa forma, vendendo muitos livros, como eu comentei contigo, pelo correio. Porque o espaço onde eu estou agora, que é o Ideia de Espaço Criativo, da jornalista Silvia Fernandes, a gente começou o nosso curso livre de História da Zona Oeste em março. Foi dia 9 de março. Deu 20 alunos interagindo, iam ser 4 aulas. Aí veio a pandemia, a segunda aula já não teve, está interrompida. Mas, assim, eu senti ali que havia uma demanda grande para esse curso. Aqui tem curso de Libras, curso de desenho, está tudo parado, mas como o pessoal ficou em casa, o pessoal leu mais. E eu acabei, como eu divulgo muito meus livros pela internet, eu acabei tendo uma procura grande pelos meus livros e usei o correio para mandar os livros, né? Teve uns problemas de atraso ali, mas agora já normalizou. Mas eu sinto falta dos eventos presenciais mesmo. É uma pena a Flicamp não poder ser presencial. A Flicamp foi uma festa no passado muito grande na igreja, muita gente. Mas, assim, é uma necessidade, então... Mas está todo mundo ali. Tem vários livros para ser lançados, inclusive, de amigos meus. Quando acabar isso, eu acho que vai ter uma overdose de eventos culturais aqui na região que vai ser muito bom. Vai ser muito bom. É uma demanda reprimida aí, mas as pessoas estão se falando, estão se conectando pela internet, né? Estão se conhecendo. Então, eu acho que é uma retirada estratégica, né? É uma coisa que tem que ser feita para preservar a saúde, mas eu acho que 2021 vai ser um ano muito bom aqui, que vai ter uma continuidade do que eu estava vendo. Né? Eu fiquei muito feliz de ver toda semana me chamando para eventos assim, e isso é muito bacana. Isso é um movimento que surgiu e com muitos jovens, que é bacana também. São sementes que estão sendo lançadas aí para a gente ter um futuro de uma representatividade melhor
para a nossa Zona Oeste. Jovens que têm orgulho de produzir cultura aqui na região. Não é aquela coisa que tinha, eu vou embora um dia, vou ficar lá na Zona Sul, não. Pode continuar frequentando eventos na Zona Sul, mas valoriza a cultura local, valoriza o lançamento de livro de um amigo seu, vai numa peça de teatro no Arthur Azevedo, na Lona, vai no cineclube que tem aqui também, no Clube do Livro. Isso é muito importante para a gente ter, é isso que a gente falou hoje, lutar contra o preconceito. Se o morador daqui não se valorizar, não valorizar o bairro, não amar o seu bairro, isso não vai acontecer nada. A mídia vai continuar tratando isso aqui como o fundo da cidade. Acontece muitas vezes as pessoas me falarem comigo assim, amigos meus da Zona Sul, quando você vem para o Rio? Aí eu falo, não, o Rio é até Sepetiba, né? Ainda estou no Rio. Mas isso é consequência dessa falta de informações sobre a região, falta de informações geográficas, inclusive. Eu tenho muitos amigos geógrafos que lutam por essa valorização da nossa região, né? Essa luta pelo território, né? Então, mas eu vejo essa pandemia de uma forma assim, ruim, foi ruim para todo mundo, morreram muitas pessoas, mas em termos de divulgação da cultura, produção de eventos, é uma retirada estratégica e vai voltar com muita força. E o que é bom é que é uma galera jovem que está produzindo arte, né? Está produzindo cultura e está levando conhecimento para as suas comunidades, porque como você bem colocou, Campo Grande é um mundão, né? Onde você mora? Campo Grande. Só esquece de dizer aonde, porque Campo Grande é gigantesco. Tem que dar referência. A gente tem mais de 160 subbairros dentro do bairro de Campo Grande, né? E a gente vê que em muitos bairros o pessoal está fazendo produção cultural, né, André? E está aí se esforçando e tentando sobreviver a todas as políticas genocidas que a gente tem passado nos últimos meses, mas também está produzindo muito. Então, como você colocou, em 2021, com certeza, a gente vai ter uma gama enorme de produção da Zona Oeste e bombando para a Zona Oeste, né? Agora, André, pensando nessa questão do jovem, dessa produção cultural, né? Existe algum projeto? Você estava falando dos colegas geógrafos, a gente teve o prazer de receber aqui com a gente o Lúcio Brandão, que é um geógrafo que trabalha ali na região do Vila Valqueire, você deve conhecer, né? Pé de Moleque Roteiros. E o Lúcio trabalha com aquela região de Vila Valqueire, Jacarepaguá, Barra, Bangu, né? E ele tem um trabalho maravilhoso de roteiros, né? E isso também é possível que a gente aplique em Campo Grande. Existe algum tipo, você tem a previsão ou um projeto de fazer esse tipo de roteiro para Campo Grande, para que a gente possa conhecer mais a nossa região, mais o nosso bairro? Sim, o Lúcio e o Luiz Paulo, né, que faz o Pé de Moleque, já conhecem há um bom tempo, eles divulgam bastante o meu trabalho. Fazem um trabalho muito importante na Jacarepaguá e também aqui na região. Já fizeram vários passeios bem legais e eles dão sempre uma visão bem crítica da situação, né? Como são geógrafos, eles procuram falar muito sobre as desigualdades sociais, sobre os problemas da urbanização. Então, eu gosto muito deles. Agora, Campo Grande, nós temos aqui a Deca Cerejo, do Rio de Coração Turco, que vem fazendo um trabalho muito bom de roteiros. Né? Tem os roteiros que ela faz pelo centro do bairro, tem os roteiros ecológicos que ela faz no Mendanha, no Reservatório Vitor Conde, e tem um que ela faz também dentro da Igreja do Desterro, né? Então, Campo Grande, por ser muito grande, é difícil você fazer um roteiro só, né? Então, para dividir os roteiros, mas nós temos, assim, várias leituras que nós podemos fazer, né? Um roteiro só sobre o Rio da Prata, um roteiro sobre os cinemas de Campo Grande, roteiro sobre o Ciclo da Laranja. Isso aí eu vejo muitos guias se voltando aqui para a Zona Oeste, como eu falei. E aqui nós temos tem o curso de guia do Senac, tem cursos muito bons, e eu vejo esses guias buscando caminhos, né? Então, por que você não pode trabalhar no seu bairro, né? Você vai se sustentar trabalhando no seu bairro, ainda vai valorizar a identidade territorial dele, né? Então, Santa Cruz, você consegue fazer alguns roteiros ali bem interessantes, a parte histórica. Sepetiba tem o Ecomuseu de Sepetiba, está fazendo. Bangu e Realengo já foram feitos vários também. Tem o Júnior Cardoso também, que é um guia muito bom, que mora na Zona Oeste, tem feito vários roteiros. Então, assim, Campo Grande eu vejo como um manancial assim, de roteiros ecológicos, roteiros históricos e culturais, que estão aí para
para ser explorados, né? Para ser descobertos pelos guias, né? E pelo que eu percebi nos roteiros da DECA, principalmente, tem uma demanda, porque ela já fez alguns roteiros bem grandes, assim, com muita gente, e a galera curtiu muito. A galera, foi aquilo que eu falei no início, muita gente que morava aqui, que mora aqui há 50 anos, não tinha essa visão do bairro. Então, tá aí, Campo Grande está aberto aos guias que quiserem trabalhar aqui, que eu acho que vão ter bastante sucesso. E gerando renda, né, o André, para o próprio bairro, né? Porque além da cultura e do conhecimento que a gente agrega, né, a gente também acaba aumentando o fluxo socioeconômico, né? A nossa economia começa a girar, e isso é muito bom para o nosso bairro, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu moro em Campo Grande, é longe de tudo, né? Mas a gente tem produção cultural no bairro, e essa produção cultural precisa ser valorizada. A própria lona Elza Osborne é uma lona cultural importantíssima para a cidade de teatro, como você colocou. Então, a gente tem aqui um potencial de turismo muito grande. Se a gente for, por exemplo, para a Serra do Mendanha, para a Serrinha, como a gente chama, ali tem potencial de turismo ecológico gigantesco. Tem famílias que trabalham com as plantações orgânicos, como você também colocou, e a gente tem potencial muito grande, que pode gerar emprego e gerar renda para essa população do bairro. Sim, falando da lona, né, eu estive em 2 eventos na lona no início do ano, um show em homenagem à música Você ouviu, André? Ouvi. Oi, você ouviu? Tô ouvindo. Eu não estou ouvindo. Ela está tendo uns problemas técnicos, né, no celular dela, mas logo ela sempre precisa sair para retornar, mas deu para ouvir, né, o que ela falou. Sim, eu falei da Lona Cultural, que eu fui a 2 eventos importantes no início do ano, um em homenagem ao músico Elívio de Búzios, que tinha feito uma cirurgia, a lona ficou muito cheia, eu nunca tinha visto a lona tão lotada, e depois de 2 shows, teve um show no final do ano passado e outro agora no início do ano, chamado Elas no Palco, só com cantoras aqui da Zona Oeste, com músicos da Zona Oeste, também ficou lotado. Logo depois da pandemia, teria outros shows, mas para ver a força da lona, que é a primeira lona cultural do Rio de Janeiro, né, um projeto pioneiro do Ives Macena, da esposa dele, Regina Perim. E falando dos guias, Barra de Guaratiba, eu estava conversando com o pessoal de lá, Barra de Guaratiba hoje é muito badalada por causa da Pedra do Telégrafo, das praias do Perigoso, aquelas trilhas que fazem, né? Lá. E por que não ter uma formação de guias locais, né, da Barra de Guaratiba, para levar essa galera lá, que daria um atrativo muito maior de uma pessoa que cresceu na região, né, uma região que perdeu a sua colônia de pesca, que era importantíssima, foi transferida para Itacuruçá. As colônias de pescadores eram importantíssimas, como agente político, como agente de saúde, né, orientação aos pescadores. Você formaria guias locais com jovens da região, daria emprego para eles, e ainda daria uma outra visão para quem chega lá. Né? A pessoa sabe aquilo lá, não tem nenhuma informação. Você formando guias ali, você daria informações até históricas, né? Que ali tema até de um livro meu, do Ronaldo Moraes, que é a invasão do Corsário do Clerc, ao Rio de Janeiro, com Barra de Guaratiba. Você pode fazer uma trilha que os franceses fizeram, e tudo com guias locais, né? Aí você precisa do poder público, de uma ingerência do poder público, que não seria um custo alto, e teria um retorno até de impostos, né? De tudo. Você daria emprego, daria educação para uma população que está ali e recebe turistas, os turistas vão lá, vão embora, às vezes não consomem nada no local e, sabe, não tem essa conexão, né, de uma região de grande atrativo turístico e não tem a conexão entre os moradores e as pessoas que vão lá. Só, assim, a Alessandra aqui acabou de falar comigo que acabou dando tilt mesmo, de fato, lá no equipamento que ela estava utilizando, e infelizmente ela pede desculpas ao entrevistado, que é o André Luiz Mansur, e a todos os que estão nos ouvindo agora, que infelizmente ela não vai poder dar continuidade por problemas técnicos, tá bom? É uma pena, mas a gente entende também, então logo ela consiga resolver isso, ela retornará nas próximas lives conosco, tá bom? Então, assim, Mansur, você veio falando, né, sobre essa questão, isso seria até uma pergunta que eu faria, uma discussão que eu entraria, justamente por conta da importância
que a Zona Oeste está tendo, principalmente para o povo, né, para os grupos teen, né, os jovens, né, principalmente, que muitos não são da Zona Oeste, né, vêm até de fora, justamente para tirar fotos, enfim, como você falou, locais badalados, né, os trilheiros de plantão estão sempre lá, né, com pandemia ou sem pandemia, porque as trilhas estão funcionando tranquilamente, né, basta vocês verem os feeds de notícias de vocês, que com certeza estão vendo sempre pessoas subindo e descendo as trilhas da Zona Oeste, né, em busca das melhores fotos, né, das melhores paisagens, né. Como você disse da questão de meio que um curso de qualificação, né, para que pudesse orientar os locais, né, não é formação acadêmica nem nada não, é utilizar de forma sistemática o conhecimento, a memória que aquela população tem do local, né, em prol da própria renda dela, né, porque ajudaria a implementar a renda dessas pessoas, né, como acontece no centro-oeste do Brasil, como acontece no Nordeste, em algumas praias, na região de Bonito, algumas regiões de Minas também, principalmente, nas regiões, de fato, onde haviam as minas, como em Ouro Preto, eu já fui, e os nossos guias, alguns dos nossos guias, na verdade, não tinham formação na área, mas eram guias locais por morarem no local e conhecerem a cidade melhor do que ninguém, né? Eu sou historiador, formado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, tenho um conhecimento literário de alguma coisa, de pouca coisa. Eu jamais me atreveria a ir, né, a uma cidade aurífera, por exemplo, e discutir aquele assunto ali, querer comparar meu conhecimento com o conhecimento de quem está lá, mesmo que não tenha a formação que eu tive, né? Porque é óbvio que aquela pessoa tem o conhecimento, né? O notório saber, né? O notório saber sobre o assunto, né? O academicismo acaba corrompendo muitas vezes, né? Essa ideia social de que o diploma é o que vale, o diploma é o que vale. Se fosse assim, né? O André Luiz Mansur não daria as riquezas materiais que ele nos dá, né, por ser jornalista e não historiador de formação, apesar de que a vida o tornou um historiador, né, o trabalho dele é importante nesse sentido, né, e muitas vezes a academia acaba, né, empichando muito a mente, né, de quem sai da academia, para que haja aquela briga entre historiador, jornalista, que não há nada, né, o jornalista vai escrever porque na ausência do historiador, né, o jornalista pode escrever sim, vivemos numa democracia, né? Por que não escrever? Exatamente, né? O método, né? A rigidez com a fonte, isso não é um problema hoje para os jornalistas, porque justamente os jornalistas têm esse conhecimento também, têm essa preocupação também, né? De estar atrelado à fonte. O conhecimento, né, a forma metódica que o historiador traz, acaba muitas vezes trazendo sérios problemas para a própria escrita da obra. Às vezes o historiador escreve mais para outros historiadores, e não como os jornalistas, que tem uma demanda social muito grande, porque você trabalhou, por exemplo, em jornais que muita gente leu você, né? Jornais que eram circulares, os mais que mais circularam, mais lidos do Rio de Janeiro. Muita gente leu os seus escritos, então você também tem uma responsabilidade, né, com o seu público, com o seu leitor, né, e trazer a público a riqueza de séculos que a Zona Oeste possui, a partir dos anos 2000, como você disse, hoje você consegue ver mais pessoas escrevendo, mais pessoas envolvidas, engajadas em questões culturais, que na época que você começou a escrever não havia. Então, você, de certa forma, é um pioneiro. Por isso, a sua importância, né, da sua obra, da sua escrita, é importantíssimo, né? E isso precisa sempre, né, estar se falado, né? Porque a gente precisa valorizar as nossas riquezas. E as obras de Mansur são riquezas para a história do Rio de Janeiro e da Zona Oeste em específico, né? Então, assim, e aí, né, de qualquer forma, gostaria de deixar aqui bem claro também que leiam mais sobre o assunto, conheçam mais, pessoal que está nos escutando, conheçam mais, é lindo, é maravilhoso. Eu sou historiador, eu sei que eu sou suspeita a falar, mas leiam sobre o assunto. Vocês vão ler, quando você lê os escritos de Mansur, por exemplo,
só para ficar restrito no Mansur. Você consegue, para quem é das antigas, né, como se diz, vai lembrar de muita coisa, vai ser nostálgico para muita gente, né? Porque vai ter acesso a informações, né? E vai fazer até aquela história comparada, né? Praticamente da memória de si com a memória que é a memória coletiva, né? Com a memória que é registrada pelo André Mansur, porque também é um memorialista, porque você tem livros que escreve suas memórias também, né, Mansur? Sim. E além disso tudo. Então, enfim, história é o caminho, a verdade e a luz. Busquem estudar a história para conhecer um pouco mais de nós mesmos, né? Quando a gente estuda história, a gente estuda um pouco mais. E aí, a gente, voltando agora para o assunto pertinente aqui na nossa live, a gente já falou da questão cultural, que é importante, vem crescendo, vem a reefervescência, porque, na verdade, não é de agora, apesar de que agora está tendo grupos mais ousados, digamos assim, na Zona Oeste, incrementando a cultura da Zona Oeste, mas existem clubes, por exemplo, antigos, né, que fazem parte ainda do imaginário social da Zona Oeste, principalmente de Campo Grande, como o Luso, né, o Clube dos Aliados, as igrejas também, as antigas, as festas paroquiais das igrejas, como Santana, Desterro, né, Nossa Senhora da Conceição lá em Santa Cruz, né, e em Realengo também. Isso tudo faz as pessoas rememorarem, né, suas próprias histórias e até, quem sabe, futuramente escreverem sobre o assunto, né? A gente já falou dessa parte cultural. E a parte econômica também é importante, né? A Zona Oeste, ela é um grande polo, né? Tem polos industriais na Zona Oeste, como o polo industrial de Santa Cruz, que, na verdade, geograficamente fica em Itaguaí, né? Apesar de ter ainda essa, de forma no mapa, parte das indústrias que formam o bloco, né? O industrial de Santa Cruz, ficam no município ao lado, que é Itaguaí, né? Que faz limite com Santa Cruz, mas que são importantes. Por exemplo, poucas pessoas lembram, né, ou esquecem, que a Casa da Moeda, né, do Brasil fica, a fábrica de dinheiro brasileira fica, né, a Casa de Papel brasileira fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro, né, na zona industrial de Santa Cruz, além de outras indústrias, né. E eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre como surgiu essa ideia dessa industrialização na Zona Oeste, se isso tem a ver com os espaços contíguos que estavam livres, né, justamente pela falta, né, de interesse estatal anterior, né, e aí tinha muita área livre nessa região, né, e que você falasse um pouco mais dessa questão econômica da Zona Oeste para o Rio de Janeiro hoje. A questão da industrialização, a gente tem um princípio de industrialização naquele final do século XIX, mas com muito pouco, com a fábrica Bangu e também com o Matadouro de Santa Cruz. Mas o que motivou basicamente a esse projeto de desenvolvimento industrial, né, que trouxe várias empresas para cá, foi realmente a questão do espaço, né, da área livre, e também já tinha a ideia da construção do porto, né, do porto de Sepetiba, que fica na Ilha da Madeira, Itaguaí, né? Então, várias empresas começaram a vir para cá. Aqui em Campo Grande temos também a Michelin, já está há muitos anos aqui, algumas décadas, né? Temos a Ambev, temos Santa Cruz de Gerdau, Covígua, tinha a Escavagima. Então, nós temos assim, uma quantidade de empresas muito grande, de indústrias, que foram se instalando devido em Santa Cruz, uma imensa área livre. Ainda tem hoje uma imensa área livre, e essa proximidade do porto, né? E também a desativação, que eu acho que foi uma atitude muito errada, do ramal de passageiros de Mangaratiba, né? Que era um ramal que, exatamente como você falou, traz uma memória afetiva muito, muito grande. Poderia ter uma conciliação do ramal de passageiros com o trem de carga, vários especialistas já falaram isso, né? Até como trem turístico, né? Você tem um trem turístico passando pela Costa Verde, né? Novamente, vai gerar recurso. Então, como acontece em Ouro Preto, né, em outras cidades. Mas, então, assim, você tem o trem transportando a carga. Né? O trem que passa muito aqui é o trem da Vale.
né? Você tem a rede ferroviária ali pronta, um porto sendo construído e muita área livre, então você começou a ter esses projetos industriais, tanto o distrito de Campo Grande quanto de Santa Cruz, algumas indústrias de paciência também, e foi por isso que ali, para os anos 60, 70, que começou a surgir. E a questão da mão de obra, você tinha até a mão de obra local aqui, mas depois você começou a ter muita mão de obra de outros lugares, até estrangeiros, né? Que aí a qualificação não vem junto, né? Você poderia ter uma qualificação maior de pessoas daqui, de jovens daqui, para trabalhar nessas indústrias. Você chega nessas indústrias, tem muita gente de fora, até de... Eu tenho um amigo que é engenheiro químico, que mora em São Paulo e presta serviço em Santa Cruz, né? E até de outros aí países. É de mais universidade. Né? Exatamente. Então, foi mais ou menos essa junção. A malha ferroviária, depois também fizeram a Rio Santos, também, que é uma malha rodoviária boa, e a construção do Porto de Sepetiba e as áreas livres. Foi mais ou menos essa junção que mudou um pouco o perfil, né? Porque Santa Cruz teve sempre aquele perfil de agropecuário, né? Desde a época dos jesuítas. Campo Grande, um perfil muito de agricultura, e a partir do início do ano 2000 de comércio e serviços. Mas o Campo Grande, o forte não é comércio e serviços, mas Santa Cruz, que realmente Santa Cruz e Itaguaí, que passou a ter esse desenvolvimento industrial grande, que também foi ruim para a Baía de Sepetiba, porque nós tivemos vários problemas, temos até hoje de poluição, a própria dragagem mal feita do porto, em vazamentos de algumas indústrias, e aí acabou com a Baía de Sepetiba, assim, pelo menos turisticamente falando, para pescadores, que era uma fonte de renda também para a população, que era o balneário do Rio de Janeiro. Então tem esse problema também, né? Você monta um parque industrial que traz problemas ambientais para uma região que vivia do turismo, né? Mas então foi essa conjunção de fatores que possibilitou o surgimento dessas indústrias. E o eixo Rio-São Paulo também, né? Justamente porque a zona oeste do Rio, a extrema zona oeste, né? Ela fica justamente nos limites entre os municípios que possuem rodovias, né? Que tem em direção a São Paulo, então isso é importante também nesse eixo Rio-São Paulo, né? Essa situação. É claro que se esse porto, por exemplo, fosse feito na Zona Sul, não seria da mesma forma, né? Não teria o impacto ambiental que teve, pelo menos não ficaria sem fazer algo que revertesse a questão ambiental na região, como aconteceu, infelizmente, aqui na Zona Oeste, né? E aí, a gente falou durante a nossa live também sobre a questão do campus, né? Por exemplo, de uma universidade, enfim, na Zona Oeste do Rio. E aí a gente lembra, em Realengo, possui o campus do Colégio Pedro II, né? O mais antigo do Brasil, uma instituição federal, que também é uma instituição de ensino superior, né? Possui também lá as questões de pós-graduação, né? Principalmente. E nós temos a UESO, né? Como você já falou, e outras universidades, né? Como a Castelo Branco, que também tem campus, principalmente aqui já um seguidor já colocou aqui para a gente sobre, deixa eu ver aqui, o Lins Júnior, né? O Zona Oeste, berço de formação acadêmica de inúmeros profissionais da Universidade Castelo Branco em Educação Física, no campus de Realengo, né? E aí uma seguidora, né, colocou aqui para a gente uma pergunta, um pouco grande, né, que ela faz toda uma conjecturação, mas no final ela pergunta, neste contexto histórico e cultural, o enfraquecimento de forças políticas ligadas ao Império favoreceu a introdução de um novo estilo de vida associado à praia e a um novo espaço geográfico da cidade, produzindo assim representações sociais, nas quais o considerado urbano é associado à Zona Sul. Dessa forma, os demais espaços geográficos da cidade foram interpretados como suburbano e a Zona Oeste foi associada ao rural. Tem uma ligação, é isso que ela está discutindo, tem uma ligação com esse termo, né, de a Zona Oeste ser rural, porque o que era visto, né, como urbano, como civilizado, como avançado, era justamente esse eixo centro-sul da cidade do Rio? Essa questão que a Zona Sul passou a receber, né, esse conceito, né, de urbanização. Isso é interessante, porque o Luiz Antônio Simas, né, que eu gosto muito dele, outro dia estava falando, deu uma entrevista, que foi para o estado de São Paulo e tal, falando que a Bossa Nova foi um grande movimento periférico musical no Brasil. Aí a repórter, periférico, porque Copacabana é periferia do centro do Rio.
Se a gente pensar a periferia como conceito geográfico, Copacabana, Gávea, então, que é mais distante aí, na periferia do centro do Rio. O que é periferia? Não é que está em volta ali da área central? E aí, quando você questiona isso, você passa a ver como realmente o que a Márcia falou, né, tem a ver, porque foi uma questão de representatividade mesmo. O periférico passou a ter um termo a ser muito pejorativo, né? O suburbano também passou a ser um termo muito pejorativo. E a questão aqui da área rural é porque, na verdade, nós tivemos 2 freguesias rurais no Rio de Janeiro nos seus primórdios, né? Que foram a de Nossa Senhora da Apresentação de Irajá e de São Tiago de Inhaúma. Essas 2 freguesias foram se dividindo e gerando as outras. Então, tudo era rural. No final do século XIX, você começa a ter um incremento dessas áreas que são hoje a Zona Norte, com um grande crescimento da especulação imobiliária, né? Grandes áreas de fazendas que foram se fragmentando, e aí os donos já foram vendendo, surgiram bancos para promover financiamento de compra de imóveis. Então, toda essa área da Zona Norte, pode pegar Cascadura, Madureira, Irajá, Vila Isabel, toda essa área sofreu uma especulação imobiliária muito grande na virada do século XIX para o século XX. Enquanto que aqui a Zona Oeste hoje, ela ainda permaneceu rural por muito tempo, com muitas fazendas. Mas algumas regiões já começaram a se tornar mais urbanas nos anos 20, 30. Campo Grande, especificamente, só se torna realmente uma área urbana de poucas décadas para cá, principalmente após o ciclo da laranja. O ciclo da laranja ele durou da década de 30 até 50, e Campo Grande foi o maior produtor de laranja do Brasil e outros bairros também da zona rural. Então, isso impediu um crescimento demográfico e uma especulação imobiliária. Quando o ciclo da laranja entra em decadência, nos anos 50, começa a surgir as propagandas de construção de imóveis. Aqui em Campo Grande teve muito investimento dos irmãos Araújo. Então, você começa a ver muita propaganda para atrair as pessoas que já estavam meio sufocadas na Zona Norte para irem morar numa região que ainda tinha muito verde, muito ar livre, cachoeiras. Teve muita disputa de terra também, de poceiros, muito assassinato. Então, essa região foi ficando para trás. Para trás, que eu digo assim, em relação a esse conceito de urbanização, que nem sempre é muito bom também. E você começa a ter engarrafamento, começa a ter vários problemas, né? E Santa Cruz é a mesma coisa. Santa Cruz, né? Guaratiba, até hoje, ainda é uma região que tem muito, muito rural, né? Na região da ilha de Guaratiba, por exemplo. Então, foi isso que aconteceu. Mas o conceito de suburbano, suburbano, assumiu um caráter muito pejorativo, e o de periferia mais ainda. Isso é uma coisa que deveria mudar, né? O professor Rafael Matoso, que organizou um livro muito interessante, chamado Diálogos Suburbanos, que foi lançado há pouco tempo, ele fala que existem vários subúrbios, né? Ele, o Vitor Almeida, também outro pesquisador importante, vários subúrbios dentro do subúrbio. Já esteve aqui conosco. Né? Então, não dá para a gente chamar o subúrbio de uma coisa só. Cada um tem sua especificidade, como a Zona Sul também tem. Você pega a Glória Catete lá com o Machado, é vizinho ao centro do Rio, tem uma relação com o centro do Rio muito forte. Já Ipanema, Leblon, Gávea já é diferente, já é outro tipo de ocupação, já é outro tipo de pensamento dos moradores. Então, são várias questões dentro de uma mesma cidade, cada uma dessas questões dá um seminário. Mas o que eu quero dizer em relação ao comentário dela, a pergunta é isso. Infelizmente, o nome subúrbio, o nome periferia, se tornou muito pejorativo, mas o Simas falou a verdade. Parte da Zona Sul é uma periferia do centro. Mas se falar periferia, parece estar ofendendo, né? E não deveria ser assim. Você pega subúrbios americanos, você tem vários filmes, casas de subúrbios americanos, são as melhores casas. Porque no centro da cidade todo mundo vive entulhado em apartamento, mas nos subúrbios você tem casas imensas, tem nem cerca. Mas lá esse conceito não sofreu essa deterioração que sofremos aqui. Essa dinâmica, né, do crescimento da cidade, ela é evidente, né, ao longo da história, e isso que você tem falado, né, hoje em dia pode soar para quem não conhece a história, que não tem acesso, ou, enfim, não gosta de ler sobre o assunto, pode soar meio estranho falar em Zona Sul como periferia do centro, né? É só lembrar que muitas cartas, né, muitos documentos que a gente tem acesso, a partir do Campo de Santana já era uma área que era sertão, né? A partir ali em direção do Campo de Santana em direção à Candelária é que de fato era a cidade do Rio, né? Antes não tinha nada também. Exato. E aí que mais tarde é que a partir, tanto é que o bairro, né? Logo posterior, um pouco posterior ali, a região da Praça 11 é Cidade Nova,
justamente, né, por conta dessa questão, né, que a Cidade Nova foi uma necessidade que a cidade precisou de crescer, né, por conta do crescimento urbano. Então ela precisava crescer além daquela fronteira memorial que as pessoas tinham do que era cidade e do que era rural, né, do que era zona rural. Então a necessidade, daí os nomes, né. E aí, por falar em nomes, né, dos bairros, eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre algumas toponímias, né, dos nomes, enfim, dos bairros da Zona Oeste, né? E aí, há uma grande discussão sobre a questão do Real Engenho ou Realengo, por exemplo. Há um grande debate sobre o assunto, né? Manso, o que você, nas suas leituras, você veio, né, a descobrir sobre os nomes dos bairros, né? Campo Grande é muito evidente, né? Campo Grande, bairro Campo Grande é muito evidente. Agora, Santa Cruz, por que Santa Cruz? Por que Realengo? Por que Bangu? Santa Cruz também é fácil. Porque Santa Cruz, quando os jesuítas implantaram sua fazenda, instalaram uma cruz bem na frente da sede do convento, né? Não é a mesma cruz que está lá até hoje, que hoje é a sede do Batalhão de Engenharia Vila Gran Cabrita, tem uma cruz lá, mas não é a mesma, obviamente. Mas eles botaram uma grande cruz ali, a Santa Cruz, que deu nome ao bairro. Realengo, na verdade, eram terras realengas, né? Você pega documentos bem do início, terras realengas eram terras públicas, eram terras que pertenciam ao reino, ao rei. Eram terras onde você não poderia construir nada particular. Tanto que quando o Realengo se torna uma área militar, isso foi facilitado exatamente, que era uma área que não tinha construções. Teve uma ou outra invasão ali, meio complicada, mas a imensa área de Realengo ali é uma área pública, então daí que vem terras realengas, né? Esse Real Engenho realmente eu não vi, nunca registro dele, até porque, como eu falei, não se podia construir nada particular. Temos o nome da Ilha de Guaratiba também, que é bem interessante, que seria uma corruptela do nome de um inglês, né, que seria William. Esse William moraria em Guaratiba, teria chegado com a família real em 1808, seria o seu William de Guaratiba, mas na verdade já tinha o nome Engenho da Ilha muito antes, documentos muito anteriores. O que o pessoal acredita, alguns especialistas, né, pesquisadores, é que é uma região que tinha muitos rios, né? Tem muitos rios, muitos canais. Quando alagavam, você tinha um platô que ficava ali cercado de água por todos os lados durante muito tempo. Então, virava uma ilha. Mas se essa explicação é correta, eu não sei, mas o do ilha realmente acho que não faz sentido, porque o nome Engenho da Ilha já é muito antigo. Paciência também é bem interessante, porque falava que Dom Pedro I ia se encontrar com a Marquesa de Santos Santa Cruz, aí não tinha... Quando as diligências lá, a comitiva estava chegando, parava em Paciência, na fazenda da Mata da Paciência, ainda faltava ainda mais uma hora, e falava, haja paciência, mas na verdade, o Brás Carneiro Leão, que era o pai da Mariana Eugênia, que era dona da fazenda da Mata da Paciência, ele era de Campos, de Goitacazes, e lá ele já tinha um caminho chamado Caminho da Paciência, já era um nome comum nas terras dele. Ele pode ter transferido esse nome para a fazenda. A fazenda da Mata da Paciência é anterior à chegada da família real, então não tem nada a ver com Dom Pedro I. Então é outra questão que não tem muito a ver. Bangu tem uma expressão também que seria de uma palavra indígena, seria paredão escuro, alguma coisa assim, em referência ao maciço da Pedra Branca, que é ali próximo, mas também pode ser banguê, que era tipo como se fosse um instrumento assim para carregar as pessoas, né? Como se fosse uma esteira assim para carregar uma padiola, mais ou menos, né? Mas também tem outras versões. O próprio desse livro Fazenda Bangu, eles colocam algumas versões. Então, assim, a gente vai... os nomes, Vasconcelos, senador Augusto Vasconcelos, Camará, senador o Tacílio Camará, aí tem algum Magalhães Bastos também, o tenente-coronel Magalhães Bastos. Cosmos, era a Vila Imobiliária Cosmos, que loteou o terreno na década de 30. Em Uaíba tem até uma versão folclórica, que era dos escravos, chamavam o senhor deles, que era senhor Aníbal. Então, teria virado senhor Aníbal teria virado em Uaíba. Mas Uaíba é uma palavra indígena, não lembro agora o significado, mas era uma palavra indígena. Então, a gente vai buscando, assim, tentando achar as fontes documentais, mas, de fato, algumas fontes folclóricas, elas são bem interessantes. Padre Miguel, uma referência ao grande padre Miguel de Maria Mochon, foi um grande alfabetizador
além de evangelizador, foi um grande alfabetizador nas terras que onde Realengo Anchieta, inclusive usando equipamentos de cinema, um dos pioneiros a usar cinema no Brasil, e uma função didática, né? Aí ganhou esse nome da estação. Então tem isso, tem Santíssimo, a Irmandade do Santíssimo Sacramento, que ficava ali também naquela região, e por aí vai. Durante a graduação, né, eu fiz uma pesquisa com um grupo, né, desses seminários que a gente tem que fazer, né, e aí, como eu disse, eu escolhi, né, no meu grupo escolhermos falar sobre a história local, né, a história da região, e a gente escolheu, né, a Capela de Santíssimo, né, a Igreja de São Pedro, né, ali em Santíssimo, no limite entre Santíssimo e Senador Vasconcelos, enfim. E ali a gente, fazendo uma pesquisa, né, os documentos, lendo bastante, a gente descobriu que também tem a ver com as idas, só que aí já do filho, né, Dom Pedro II, até a fazenda de Santa Cruz, e aí no caminho, né, ele parava para rezar ao Santíssimo na região, e a igreja daria nome a partir daí. Enfim, uma das versões, né, que se dá, ele mandou trazer da Capela Real, Imperial, lá Nossa Senhora do Carmo, né, hóstias consagradas para se rezar ao Santíssimo, né, uma das fontes que a gente achou falava sobre isso, foi a única fonte que a gente achou sobre o assunto. Lendo seus livros, eu fiz essa história comparada, né, comparando a sua fonte, que você fala sobre a questão de Santíssimo, tem a ver com a Irmandade, junto com isso, que, enfim, compartilhamento de fontes, né, quem está nos ouvindo aqui pode parecer que quem está com a verdade não tem essa ideia, né, quem é verdadeiro, quem não é, não há, para o historiador isso não existe, né, a verdade é apenas uma perspectiva, né, a fonte está lá, o fato aconteceu, agora como a gente enxerga para esse fato, a fonte não fala o que ela quer, ela fala aquilo que a gente quer ouvir, né, tem isso também. O historiador só escreve aquilo que ele quer que a fonte diga, né? Então tem muito isso também. Se tiverem mais alguma pergunta, pessoal, porque senão eu fico aqui até semana que vem, né? Tem tanto assunto que a gente pode discutir, né? Sobre a história da Zona Oeste, né? A história do Velho Oeste carioca, né? E aí, para terminar, você falou dessa questão da importância de Campo Grande também econômica, né? E aí eu gostaria de lembrar também que você falasse um pouco, né, sobre as implementações tecnológicas pioneiras na colônia e no Brasil-nação, que foram implementadas em Santa Cruz durante o período colonial pelos jesuítas e durante as reformulações econômicas, né, do Segundo Império, em que foram transferidos o matadouro, né, e aí toda a importância tecnológica para fazer fluir essas instituições, né, na Zona Oeste, no caso, em Santa Cruz. O pioneirismo de Santa Cruz para a tecnologia brasileira, né, na luz, na energia elétrica, e enfim. E aí que você falasse para mim sobre a engenharia também dos jesuítas. Eu sempre digo que você fez tudo agora, você não comete erros, não repete erros, né? Lembro quando o Papa veio aqui, o Papa Francisco, ia ter a missa no Campo Santo, ali na região de Guaratiba, ali, e se tivesse estudado realmente a história colonial aqui, nós jamais faríamos aquela missa ali, porque é uma região de alagadiços. Tanto que veio a chuva de junho e julho ali e acabou, todo investimento que fizeram foi jogado fora. E é uma região realmente complicada. E os jesuítas, eles foram, assim, incríveis, né, nessa questão, tornaram uma região cheia de alagadiços, mangues, pântanos, uma região poderosa em termos de agricultura e pecuária, né? A fazenda de Santa Cruz, que era chamada de a joia da coroa, não era à toa. Tanto que quando os jesuítas foram expulsos, em 1759, foi uma das poucas propriedades deles que não foram vendidas. Achava que era uma fazenda tão importante que não deveria ser vendida. Mas eles foram estudar nos Países Baixos, né? Holanda, Bélgica, exatamente métodos de drenagem e irrigação para usarem na fazenda, e utilizaram muito as pontes de represas, né? Que acumulavam a água da chuva, depois soltavam na estiagem, que sem elas seria impossível produzir a agricultura e para a própria pecuária, para o gado beber água. E tinha algumas obras que eram chamadas de óculos, né? Óculos dos espanhóis, óculos do Candinho, tinha esses nomes. E aqui sobrou, que é a ponte dos jesuítas,
que é um monumento que todo mundo deve visitar, uma obra de 1752, para mim um dos monumentos históricos mais importantes do Rio de Janeiro. Você vê a imponência dessa obra, feita por escravos, obviamente, né? O rio Guandu passava ali, e as comportas se fechavam, né? Você pode passar por baixo delas ali, tem até uma espécie de túnel, e ela está bem conservada hoje, passou por problemas durante muito tempo, mas hoje ela está bem conservada, e é um símbolo dessa engenharia deles, né? Essa engenharia dos jesuítas que realmente tornou aquela região importante. E no século XIX, né, essa continua sendo importante em termos de agricultura e pecuária, mas aí com o surgimento da Estrada de Ferro, em 1878, resolvem transferir o matadouro do centro do Rio, que ficava ali na altura da Praça da Bandeira, inclusive o seu portal está lá até hoje, e transfere para Santa Cruz. E aí o matadouro traz benefícios para o bairro, né? Você tem um incremento assim, de construção de moradia, tem o gerador do matadouro, fornece luz elétrica para os moradores de Santa Cruz, pode ser o primeiro bairro da zona rural a ter luz elétrica. E aí, realmente, essa região, as construções do matadouro depois dariam um incremento educacional ao bairro, né? Porque alguma sede da administração do matadouro depois virou uma escola Princesa Isabel, hoje é o Palacete Princesa Isabel, onde está o NOP, né? E também, infelizmente, as ruínas do matadouro não estão bem conservadas, né? O professor Márcio Pinto, da FATEC, criou até um centro de memória lá, está lutando muito para que aquela região seja restaurada, porque o matadouro faz parte de um surto de desenvolvimento industrial, né, no Brasil, nesse final do século XIX, que teve nos anos 70 do século XX uma restauração dele, voltou a funcionar de uma forma bem, bem importante, mas depois aí também ficou sem sentido, porque os matadouros industriais do Brasil passaram a ser bem distantes do centro de consumo, né? Então, hoje você não vê nem o transporte da carne, né, do gado. E Santa Cruz também passou por muitas obras de drenagem, de saneamento nos anos 20 e 30 do século XX, principalmente no governo Getúlio Vargas. Aquilo que os jesuítas fizeram lá atrás foi feito com mais tecnologia, né? O Departamento Nacional de Obras de Saneamento fez em Santa Cruz, fez também em alguns bairros da Zona Oeste, porque realmente é uma região complicada, né? Nunca vai deixar de ser. As obras de tecnologia, elas conseguem contornar as coisas, mas a natureza ela vai sempre avançar. Então, de vez em quando, algumas obras têm que ser feitas, mas Santa Cruz tem essa questão das várias fases de atividade econômica, né? Primeiro, agricultura, pecuária, industrialização, mas sempre drenagem, irrigação e saneamento estiveram ali. Caso contrário, jamais seria possível tanto atividade econômica como residencial ali. Excelente, excelente. Para finalizar, né, e amarrar aqui, porque a gente já está passando do nosso tempo, temos uma pergunta aqui da Esther Nascimento, que ela já fez um tempinho. Gostaria de saber, na opinião do Mansur, qual o patrimônio material ou imaterial de Campo Grande que teria maior relevância? Obrigado a todos que mandaram perguntas aqui, tá bom? A gente agradece muito o empenho de vocês aqui nos ajudar, tá bom? Muito obrigado mesmo. O Campo Grande, diferente de Santa Cruz, ele acabou não tendo muita preservação, né, de patrimônio histórico, né? Perdemos, por exemplo, o Colégio Belisário dos Santos, em 2014, que era a casa do vigário, né, do Belisário dos Santos. Mas eu acredito que seja a Igreja do Desterro, porque ela simboliza todo o surgimento do bairro, não só do bairro, mas de boa parte da Zona Oeste. Porque, como eu falei, o Campo Grande surge em terras que fariam parte do Bangu, através da Capela de Nossa Senhora do Desterro, e que depois foi transferida para essa região, né, em 1808, sofre um incêndio em 1882, e depois é reconstruída muito pelo esforço do padre Belisário e da população local. E a igreja ela tem essa representação histórica e também de atividades sociais, né? Como você falou, as festas da igreja ainda são muito importantes, né? Tem as festas dos imigrantes, né? Campo Grande tem muitos imigrantes árabes, italianos, portugueses, e eles se reúnem muito nessas festas da igreja. Então, eu acho que a igreja ainda é um símbolo importante aqui, talvez o mais importante da nossa região. Eu citaria também a Oficina dos Bondes, ficaria na Estrada do Monteiro, que é um monumento importante, porque Campo Grande é o único bairro da Zona Oeste que teve bonde durante muito tempo, né? Santa Cruz teve durante o período, Santa Cruz e Sepetiba, mas
Campo Grande começou em 1894 e foi até 1967. E foi o que sobrou, e os trilhos também que ainda estão nos lugares. Mas tem a ver muito com a memória afetiva dos moradores. Eu converso com moradores que andaram de bonde aqui, eles falam com muita saudade. Então, eu acho que talvez uma memória imaterial, um patrimônio material, seja a laranja, né? Que a laranja é um símbolo do bairro, que foi o maior produtor de laranja do Brasil, como eu falei, e tem muita gente que conta a história da época que trabalhava nas laranjas, quando os caminhões de laranja passavam pelos lugares. Então, acho que a laranja seria um símbolo, é um símbolo material porque a fruta existe, mas é um símbolo imaterial porque nós não temos muitos símbolos que sobraram. Os barracões de laranja foram demolidos, tem um em Uaíba ainda, que é uma igreja ali em frente à estação, e alguns monumentos que foram colocados na época do Rio Cidade, mas é um patrimônio material que está muito na memória dos moradores, como os bondes também estão. Os bondes todos foram destruídos, alguns foram para os Estados Unidos, 2, eu acho, mas infelizmente destruíram os bondes que tinham aqui, que era do Serviço de Transporte Rural, mas ficou a oficina do bonde. Tentaram destruir na época do BRT, mas a população se mobilizou e não deixou. Então, acho que seriam esses os monumentos mais importantes. Uma das nossas seguidoras, a Elisa Gaivota, ela colocou agora: minha mãe ia do Rio da Prata ao centro de CG, centro de Campo Grande, para estudar de bonde. Para quem está nos ouvindo e que não conhece muito bem Campo Grande é tão grande que a gente divide, a gente fala centro de Campo Grande, eu vou a Campo Grande. Quando eu falo eu vou, mesmo morando em Campo Grande, a gente fala eu vou a Campo Grande, é ao centro de Campo Grande, né? A região ali da rua Campo Grande mesmo, da Barcelos Domingos, do lado de cá, onde fica o Guanabara, aquela região ali da esquina do Pecado, né? E ali o calçadão mesmo, né? Que é o centro. E que só vai se irradiando rapidamente. O professor Carlos Eduardo, que tem feito um trabalho muito importante sobre a história do bairro, ele é geógrafo, ele fala dos subcentros de Campo Grande. Campo Grande é tão grande que criou subcentros, né? Então, ele fala muito do Earth Shop, quando o Earth Shop surgiu, que hoje é um subcentro. Quem mora ali perto, muitas vezes não precisa ir ao centro de Campo Grande. Você tem toda uma estrutura ali importante e vários lugares. Rio da Prata é um subcentro também. Tem gente que mora em Rio da Prata e não vai ao centro de Campo Grande durante muito tempo. Mendanha também. Parque Shopping, a região toda do Parque Shopping está se tornando subcentro. Então, ele é um bairro tão grande que ele vai se espargindo, assim, né, em seus vários subcentros. É isso aí. Gente, muito obrigado mesmo por vocês terem participado. Infelizmente, essa live vai ter que terminar, né? Mas ela vai estar lá no YouTube daqui a pouco, então peguem depois lá no YouTube, compartilhem, vejam, revejam, mande pelo WhatsApp, repercutam, né? Repercutam essa live, tá bom? Muito obrigado mesmo, André Luiz Mansur, por disponibilizar esse tempo, né? Para nos dar essa grande aula, né? Sobre a história do nosso lugar, né? Do lugar, nosso lugar afetivo, nosso lugar de memória, nosso lugar de trabalho, né? Muita gente não é da Zona Oeste, mas trabalha na Zona Oeste, justamente por conta desses polos industriais que aqui estão, né? Então, muito obrigado mesmo. Uma boa noite, André. Obrigado, Alan. Obrigado, Alessandra, e a todos que acompanharam aqui. Foi muito bacana. Foi muito bacana essa troca aí de experiências, de ideias, assim, é sempre bom, né, falar do nosso bairro aqui, contribuir, né, para esse desenvolvimento da nossa região, principalmente em relação à cultura e à história local. Eu agradeço muito. E aí, mais uma vez, fazendo jabá aqui, leiam, comprem, entrem em contato. Deixa seu contato, André. Pode falar aí para o pessoal, se você quiser falar. Eu tenho as minhas redes no Facebook, Instagram, André Mansur, mas posso dar meu zap também, que é 999-19-7723. Então aí, ó, pessoal, daqui a pouco é só reprisar aqui para anotar esse número aí, anotem, entre em contato com o André, compre os livros dele, tá bom? Ele vai levar para você de qualquer forma. Se você mora longe, ele pega pelo correio. Então, ó, não tem desculpa para não comprar. Tem o Book Bike, exatamente. Meus livros são autografados e ele vem entregar aqui em casa, aqui perto de casa, justamente, e autografou todos. Ele autografa, gente. Então, por favor, não deixe essa oportunidade, tá, de contribuir aqui para uma pessoa que nos ajuda muito, né, no enriquecimento cultural da Zona Oeste e da memória, né, do registro da memória da Zona Oeste. Muito obrigado mesmo, Mansur. Uma boa noite a todos, tá bom? E aí, né, a gente
gostaria de lembrar, infelizmente, mais uma vez gostaria de lembrar, a Alessandra, infelizmente, não pôde dar continuidade por problemas técnicos, tá bom? Então, logo ela resolve, ela estará conosco nas próximas lives, tá? E gostaria de lembrar a vocês que o nosso espaço Múltiplos Saberes, aí vocês podem entrar em contato, tem um número aqui embaixo, né, em que a gente tem preparatório para o Enem, preparatório militar, reforço escolar, concursos e cursos livres, né? Após a pandemia, se você pretende prestar um concurso, prestar o Enem, prestar concursos militares, vem conosco, tá bom? O Espaço Múltiplos Saberes fica ali na Estrada do Monteiro, tá bom? Ali logo no início mesmo. E então é isso, gente. Uma boa semana a todos e até a nossa próxima live. Muito obrigado pela presença de todos aqui.